Bom dia, Thalita. Bom dia, professor. Gabriel. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem com vocês aí, né? Sim. Ótimo. Deixa o pessoal chegar aqui pra gente começar. Vou acordar essa galera. Todo mundo cansado. Todo mundo dormindo. Vamos ver, vou acordar. Bom dia, Júlia. Bom dia, Vitória. Bom dia, Carlinhos. Beleza. Como te passas? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Muito bem, seu áudio está muito baixo. Tá baixo? Uhum. Deixa eu falar mais alto aqui. Ele já tá no volume máximo. Deixa eu ver aqui. Melhor agora? É porque eu vou colocar o fone, que eu tô sem fone, ele tá muito baixo. Sem fone fica baixo, mas não sei. É porque eu tô usando o fone aqui. Eu não sei se isso interfere. Quando eu ouço também a gravação da aula sem fone, quase não dá para ouvir. Mas na hora que bota o fone, escuta direitinho. Dá uma olhada aí. Acho que pelo som do computador fica mais baixo mesmo. Bom dia, Lucas. Deixa eu ver se eu já falei com todo mundo. Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Beleza, acho que eu falei com todo mundo. Deixa a Nanda entrar aqui que a gente começa. Bom dia, Nanda. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Felipe. Vamos começar. Felipe está entrando ainda. Bom dia, Felipe. Entrou agora. Vamos lá. Beleza, meus queridos? É o seguinte. Na aula de terça-feira, eu corrigi 7 questões da lista com as questões do Enem. Agora tem mais 3 questões que eu fiquei de corrigir aqui antes de começar esse conteúdo de hoje. A revisão de hoje, ela é importantíssima para vocês, tá? Porque a gente vai falar de trabalho e energia, que já que vocês estão preocupados e com toda a razão com relação ao Enem, é um dos assuntos mais cobrados no Enem, tá? Então, a gente vai corrigir essas questões aqui, essas 3 questões finais, e aí a gente vai passar para a revisão. Eu separei uma questão lá também no final do Enem de trabalho, energia e potência, tá? Depois eu vou passar uma lista só com questões do Enem envolvendo trabalho e energia, tá? Eles cobram bastante isso aí. Trabalho e energia cinética, trabalho e energia potencial, trabalho e energia elétrica, tá bom? Então cai bastante isso aí. Olha só essa lista aqui, ó, que a gente corrigiu. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Nós temos primeira questão, trabalho e energia, tá vendo? Segunda questão, trabalho e energia. Terceira questão, não. Quarta questão, trabalho e energia. 3. A sexta, não. A quinta, não. A sexta também não. A sexta de pressão. A sétima questão, trabalho e energia. Então, a oitava que eu vou corrigir agora, trabalho e energia também. Então, são
numa lista de 10 questões que eu separei para vocês, aleatoriamente, de assuntos que a gente já tinha estudado. 5 questões são de trabalho e energia. Então, tem muita questão e é muito cobrado esse assunto no Enem, tá bom? Então, essa aula de hoje é Ô, professor, importantíssima. Fala, querido. Pode falar, querido. essa é uma coisa que eu queria falar, na dúvida na quarta questão. Como é que foi da temperatura mesmo, só para lembrar? Por causa do... Aqui você É, tem energia, tá? quando a vela aquece, a reação química, primeiro, ocorre, tá? Da queima do oxigênio, e aí depois energia potencial gravitacional, porque a vela vai derreter a cera, vai ficar mais leve, vai descer. Então tem energia potencial, e aí o movimento é energia cinética, por isso que é a letra A. Quer Do ver? quanto ela aquece, né? Quando ela aquece é químico, depois que ela derrete a cera é energia potencial gravitacional, depois que ela desce, adquire movimento, energia cinética. Certo? Obrigado. Nada, vamos lá. Então, pessoal, essa 8ª questão que está na lista de vocês. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência instalada. Ela apresenta uma queda de vazão de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo, por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada na barragem, a gravidade, que é de 10 metros por segundo, e a densidade da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada, ou seja, a potência dissipada. Potência útil menos a potência total, menos a potência útil, que é o que é realmente utilizado, vai dar a potência que vai ser dissipada, tá certo? Que vai ser perdida. Então, qual a potência em megawatts não aproveitada, ou seja, qual é a potência dissipada em cada unidade geradora de Itaipu? Então, nessas questões, eu já disse para vocês, o mais importante é você prestar atenção no que ele está perguntando, tá? As questões do Enem geralmente têm uma quantidade enorme de informações, é diferente de uma questão de vestibular. Normalmente a questão de vestibular é mais direta, e aí você tem um número enorme de informações e você tem uma pergunta que muitas vezes passa desapercebida. E você vai tentar calcular uma coisa quando na realidade é outra. Então aqui ele quer a potência dissipada, a potência não aproveitada, que é perdida. Então como é que a gente vai resolver isso? Como eu havia dito para vocês, potência total menos a potência útil vai nos dar a potência dissipada. Então nós precisamos calcular a potência total, diminuir da potência útil, e aí a gente vai ter a potência dissipada, certo? Bom, como é que a gente vai calcular a potência total? Potência total vai ser MGH, tá? Por quê? Porque é uma represa que tem queda de água. Então, uma hidroelétrica, ela transforma potência gravitacional da água em cinética para depois passar na turbina e transformá-la em elétrica, como a gente viu na primeira questão. Então, o que acontece? A potência total é a potência gerada, a energia gerada da energia potencial da água, no caso o MGH. Só que ele não deu a massa de água. Só a massa vai ser a densidade vezes a vazão, que ele deu aqui no enunciado, densidade e vazão. Então, se passa 690 metros cúbicos por segundo, cada metro cúbico é 1 quilo de água, você tem, se você multiplicar a densidade pela vazão, você tem a massa de água que passa por segundo, certo? Então, DZ aqui, densidade vezes vazão, é a massa. G é a gravidade e H a altura. Esses dados todos estão no enunciado. 1.000 vezes 690 vezes 10 da gravidade vezes 118,4 metros. Nos dá uma potência total de 816,96 megawatts, certo? E aí a gente precisa calcular a potência útil em cada turbina. Então, a potência útil você tem, são 20 unidades geradores, 14.000 megawatts de potência instalada em cada gerador.
Então, você vai pegar 14.000, dividir por 20, porque você tem 20 unidades geradoras, certo? E aí você tem uma potência útil de 700 megawatts por gerador, certo? Em cada turbina. Agora que você tem a total e a útil, fica fácil responder a questão. Diminui a total, da útil você vai ter a potência dissipada. Então, isso vai nos dar uma potência dissipada de 116,96 megawatts. Portanto, a resposta correta é letra C. Beleza? Observe que... Ô, professor, Sim, fala. 1.400 dividido por 20, Não, 14 700, mil. né? 14 mil Pô, dividido por 20, 700. 14 mil, pois Então, é. isso. Ah. Então, observe E que ele esse bota só... 816 foi qual? O quê? E esse 816? Aí a potência total que você calculou por MGH. Densidade vezes vazão vezes gravidade vezes altura. Você que Ah, calcula obrigado. com os dados do enunciado. Observe que ele bota aqui o valor 816,96, que corresponde à potência total. Então, se você não prestar atenção, achar que ele está pedindo a potência total da hidrelétrica, você vai errar a questão. Então, preste bastante atenção e identificar o que ele está perguntando. Beleza? Ficou claro isso aí, né? Bom, a nona questão é uma questão de luz, tá? Óptica. Não é muito comum ele cobrar óptica, mas cobrar assim, nesse caso ali, uma questão ou outra de óptica, certo? É mais comum cair ondas, movimento ondulatório e movimento circular. Porém, tem questões de óptica também, como essa aqui. Então, a sombra de uma pessoa tem 1,80 m, a altura mede 60. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, veja bem. Observe que é uma questão simples, tá? Mas você não vai usar aquela fórmula que eu passei para vocês. Hzão sobre Hzinho é proporcional a Czão sobre Cinho, certo? Apesar de serem proporcionais às sombras, você não precisa saber aqui a altura do poste, certo? Então, ele não está pedindo para você calcular a sombra do poste. Se você jogar naquela fórmula e depois diminuir na sombra do poste, você consegue também achar a diminuição da sombra da pessoa. Porém, você pode fazer de uma forma mais simples. Então, você sabe que o Sol emite a radiação em linha reta, formando triângulos semelhantes. Se diminui a sombra de uma proporção, ela vai diminuir na mesma proporção a sombra do outro objeto, certo? Então, você faz a conta simples. Se a sombra do poste reduziu 1/4, porque de 2 para 1,5 está reduzindo 1/4, certo? A sombra do homem também vai reduzir 1/4. A sombra do homem ele deu 60 centímetros. Tira 1/4 de 60 centímetros é 15. Então, ela vai reduzir 15 centímetros. A sombra do homem vai para 45 centímetros. Diminui para 45 centímetros. Certo? Entenderam aí? Então, matemática, tá? Usa a Esse proporção. 1/4 foi. O quanto reduziu? De 2 para 1,5 está reduzindo 50 centímetros. 50 centímetros equivale quanto de 2 metros? Equivale a 1/4 de 2 metros. Então, você faz a proporção, certo? 2 De metros, 50 centímetros. 1,80 de 2 e 60 de 2, né? Não, você mexe só com a sombra, Gabriel, só com 60. Ó. Reduziu de 2 para 1,5, porque diminuiu 50 centímetros. Está reduzindo 1/4. Então, a sombra do homem de 60 vai reduzir 1/4. 1/4 de 60 é 15 centímetros. Então, 60 menos 15 dá 45 centímetros. Por isso que é a letra B. Certo? É a mesma proporção, a mesma regra. E a 10ª da lista que eu passei para vocês é uma questão de movimento circular. Isso aqui, sim, também é bastante cobrado. Eu vou passar para vocês uma revisão só de movimento circular e movimento ondulatório, tá? Que foi o último assunto que a gente viu no segundo ano, que é um assunto que cai bastante também no Enem. Não tanto quanto a energia e a eletricidade, tá? Mas cai. Então, quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa é acionada
pelos pedais e dá uma volta completa, qual a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo que o comprimento do círculo R, de raio R, desculpe, é igual a 2πr. Então, comprimento do círculo é L, vale 2πr, e manda considerar π3. Então, olha só, você tem a coroa, que é maior do que a catraca, lá embaixo, lá atrás, na roda traseira. O que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso calcular qual o comprimento da volta completa da coroa, certo? E depois eu calculo o comprimento da volta completa da catraca. Para que isso? Quem vai girar mais aqui? A catraca, que é menor, porque é a mesma bicicleta. Então, quando a coroa der uma volta, a catraca vai ter que dar mais de uma volta, porque ela é menor, tá certo? Então, como é que eu vou determinar quantas voltas ela vai dar? Então, a gente vai calcular aqui, certo? Isso dá para fazer de cabeça também, que é uma proporção, tá? Mas aí vamos usar as fórmulas para a gente resolver. Pode-se resolver pelo movimento circular, porém, aplicando a geometria básica, comprimento da circunferência, hoje a fórmula já foi dada na questão, fica mais fácil. Então, o comprimento da corrente movido pela engrenagem será L é igual a 2πr, 2 vezes 3 que ele mandou considerar, vezes o raio da catraca, que é metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 30, o raio vale 15, certo? Então, dá 90 centímetros. Eu usei o raio, mas a gente podia usar o diâmetro, porque aqui também tem o diâmetro, fica tudo proporcional, não tem diferença. Então, a gente já sabe que a catraca, ela roda, a coroa, desculpa, ela roda 90 centímetros. Já o comprimento da engrenagem traseira, que é essa daqui, o raio vai ser 5, L é igual a 2πr, 2 vezes 3 vezes 5, 30 centímetros. Então, a corrente move 90 centímetros, a cada volta a engrenagem traseira corresponde ao comprimento de apenas 30. Então, quando a roda dianteira der uma volta, a roda traseira vai dar 3 voltas para poder estar junto, andar na mesma distância, certo? Então, girou aqui uma vez, aqui tem que dar 3 giros. Se você fizer de cabeça, dá também 30 dividido por 10, porque o diâmetro vai ser proporcional. Você acha também que são 3 voltas. Conta que der uma volta, aqui dá 3 voltas. Então, você não precisa, numa prova dessa, fazer esse cálculo aqui. Você pode achar proporcionalmente direto, né? 30 dividido por 10, 3 voltas. Se aqui der uma volta, aqui tem que dar 3 voltas. Se aqui ele passasse 50 centímetros e aqui 10, aqui ia dar uma volta, aqui tinha que dar 5 voltas. E aí você pode fazer esse cálculo direto, sem precisar jogar nessas fórmulas, certo? Bom, e para que eu quero saber isso? Quando aqui der uma volta, essa roda aqui vai dar quantas voltas? 3. Se eu souber o comprimento da roda, e eu sei que ela vai dar 3 voltas a cada pedalada, eu consigo calcular a distância que a bicicleta percorreu, que foi exatamente o que ele perguntou. Então, vamos calcular da roda. Aqui já não dá para fazer proporção, aqui você tem que usar a fórmula mesmo. Então, L é igual a 2πr da roda agora. A roda ele deu o diâmetro de 80 centímetros, então você tem 2π vezes 2 vezes 3 vezes 40 centímetros. Você sabe que cada volta da roda vai ser 240 centímetros de distância percorrida. Ora, se a roda traseira ela dá 3 voltas, porque ela está ligada no eixo à catraca. Quando a coroa gira uma vez, aqui dá 3 giros. Então a roda vai girar 3 vezes. Isso significa que a roda dá 3 voltas também. 3 vezes 240, 720 centímetros, 7,2 metros. Resposta correta, letra C. Entenderam aí como é que calcula? Alguma dúvida? Você usou malha de multiplicação, não é, professor? Mais a proporção, tá? Pode resolver com proporção de matemática. Só a última distância que você tem que usar o comprimento da roda. Não dá para fazer proporção, porque ela não vai estar ligada
na coroa, ela vai estar ligada na corrente, tá? Na catraca. Beleza? Obrigado. Bom, então vamos lá. Apareceu aí para todo mundo? Todo mundo tá vendo direitinho? Sim, Sim. professor. Beleza. Júlia, melhorou o áudio aí quando você colocou o fone? Cadê Júlia? Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Trabalho e energia. Então, obviamente, um assunto importante para vocês com relação ao Enem, como eu disse para vocês, é muito cobrado. Mostrei aí nessa lista, só nessa lista aí que eu peguei aleatoriamente, escolhi algumas questões de trabalho, de conteúdos que a gente já tinha trabalhado e joguei. Você vê que foram 5 questões só falando de trabalho e potência, tá? Então, trabalho e energia se envolve energia elétrica, energia cinética, energia mecânica, tá? Então, energia aqui, nós temos energia potencial gravitacional da água represada, isso é uma questão de hidroelétrica, questão que cai muito, tá? No Enem, ele adora colocar questões de hidroelétrica, vocês viram que eu já passei umas 5 ou 6 questões também de hidroelétrica, tá? Do Enem, que é a parte de produção e geração de energia. Então, nós temos água represada, energia potencial gravitacional, à medida que ela vai acumulando aqui e ganhando altura. Quando ela passa no vertedouro, ela adquire uma velocidade, então essa energia potencial vai ser transformada em cinética. Essa energia cinética da água, o movimento da água gira a turbina, e aí essa turbina, através de um reator nuclear, transforma essa energia cinética em energia elétrica, que vai para a rede de distribuição, certo? Bom, o que vem a ser energia? Então, energia é algo que a gente não tem uma definição muito concreta em física. Ninguém sabe ao certo falar o que é energia. Energia é uma força? Não. Tá? Energia, ela é um trabalho? Não. Tá? Você pode determinar através de uma força, através de um trabalho? Pode. Mas isso não é o conceito de energia. Então, a energia ela tem um conceito muito abstrato. Tá? A gente não sabe, a gente só sabe que é algo que existe na natureza capaz de produzir transformações. Transformações em quê? Então, transformações em várias características de elementos naturais. Então, transformações na natureza, certo? Então, essas interações, essas transformações a que se referem essas forças, elas podem ser de natureza gravitacional, de natureza magnética ou de natureza elétrica, ou, se você preferir, eletromagnética, como está aqui no slide, tá? Ela pode ter uma alta intensidade ou uma baixa intensidade, mas ela é uma interação que ocorre nessas 3 situações, gravitacional, elétrica e magnética, tá? Ela pode ser referente à configuração, ou seja, referente ao que ela possui, que é a parte potencial, e referente à movimentação, que é a parte cinética, tá? Essa análise ela pode ser feita tanto do ponto de vista macroscópico quanto do ponto de vista microscópico, tá? Então você pode analisar isso tanto a nível de amostra como a nível celular, como vocês viram em química. Então você tem a energia cinética média das moléculas, você tem o nível de agitação molecular, que é a temperatura. Então tem várias características, certo? Então, a gente sabe que para que ocorra transferência de energia, vai ser necessário que alguma coisa seja uma onda, uma partícula, um sistema de partícula, realize uma transferência. E essa transferência ela pode ser realizada de 2 formas. Ela pode ser realizada através de um trabalho ou ela pode ser realizada através de calor, certo? Então, trabalho e calor, como nós vimos lá em estudo de gases, está relacionado com transferência de energia, certo? Então, energia é isso aí. O que é energia? É algo capaz de produzir transformação
em elementos naturais de características gravitacionais ou eletromagnéticas que podem causar mudanças através de trabalho ou de transferência de energia calorífica, de calor. Beleza? É a melhor definição que a gente tem aí para energia. Bom, então o que é que importa para a gente? A energia, ela gera transformação, ela cria transformação. No caso aqui da figura, quando a bola está na mão do jogador, ela não tem nenhuma transformação. Então, não existe nada que essa bola possa fazer enquanto ela estiver parada na mão do jogador. Porém, quando ele lança a bola, ela pode, por exemplo, alterar uma situação de um corpo qualquer. Ela pode quebrar uma vidraça, certo? Então, quando ela alterou, ela possui uma energia. Então, aqui ele não tinha velocidade antes de ser lançado. Depois ele arremessou ela 3,5 metros, ela adquiriu uma velocidade de 44 metros por segundo. É um exemplo aí, certo? O que é que houve? Houve uma aplicação de uma força e essa bola, depois que foi submetida à aplicação da força, deslocou, certo? Quando isso ocorre, nós chamamos de trabalho. Então, trabalho é uma aplicação de uma força num corpo e essa força é capaz de realizar um deslocamento no ponto de aplicação. Então, trabalho é a medida da transformação, variação ou transferência de energia, certo? Quando você aplica a força num corpo e essa força é capaz de promover um deslocamento nesse corpo, você tem um trabalho sendo realizado porque houve energia transferida. Como é que ocorre a transferência de energia? Quem ganhou energia recebeu o trabalho. Quem perdeu energia realizou o trabalho. No caso dessa figura aqui, o indivíduo puxa uma caixa com certo peso, certo? Ele aplica a força e ela desloca. Quem perdeu energia? O indivíduo. O indivíduo realizou o trabalho, tá? Então aqui, o trabalho foi realizado pela pessoa sobre a caixa, a pessoa perde energia química nos processos biológicos internos, metabolismo dele. E a caixa ganha energia cinética e energia térmica do atrito. Então, quem ganhou energia recebeu o trabalho. Quem vai ganhar energia é a caixa, que quando ela desloca, ela adquire movimento, energia cinética, e o atrito gera calor, que é a energia térmica. Beleza? Bom, relembrando aqui rapidinho como é que a gente calcula o trabalho. Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. Ou F vezes D, ou F vezes cosseno do ângulo vezes D. Porque é só a componente que atua na direção da velocidade responsável pelo deslocamento. Então, a gente vai usar apenas a componente Fx, certo? Então, trabalho é igual a Fx vezes D. Fx, vocês lembram, de vetores, é F vezes cosseno do ângulo. Força é dada em newtons, deslocamento no SI em metros, newton por metro, unidade de medida é joule, J maiúsculo, que é a unidade de medida de trabalho e energia, certo? Quando você aplica a força e essa força é perpendicular ao movimento, não existe trabalho atuando, certo? Então, se você aplica a força na 90 graus, por exemplo, cosseno de 90 é zero e ele não vai realizar nenhum trabalho no deslocamento. Então, por exemplo, aqui você poderia analisar o peso do bloco. O peso do bloco ele está perpendicular ao deslocamento que é para a direita. Qual é o trabalho que o peso do bloco está realizando? Nenhum. Ele está afetando o trabalho da força aplicada, mas o peso do bloco não está realizando nenhum tipo de trabalho. A mesma coisa de vocês estarem puxando a caixa, eu vir aqui sentar em cima da caixa. Quando eu sentar em cima da caixa, o peso do bloco vai aumentar e vai alterar o trabalho que você vai realizar. Mas eu, quando sentei aqui em cima, não realizei nenhum tipo de trabalho, porque foi perpendicular ao deslocamento. E o cosseno de 90 é zero, logo você não vai ter nenhum trabalho sendo realizado, certo? Bom, a força. Normalmente a gente calcula o trabalho de força constante.
Trabalho de força constante você pode calcular pela área do gráfico também. Então, a área do gráfico vai ser força versus deslocamento, tá? Então, se aqui fosse uma reta, você ia pegar aqui, ou então até mesmo um trapézio, você vai poder calcular aqui aproximadamente o trabalho. Então, vocês não sabem ainda calcular a área de curva, não precisa se preocupar com isso, que eles não vão cobrar esse tipo de questão, pedindo área de curva. Só um minutinho aí que saiu aqui a tela. Deixa eu voltar Professor, tá aqui. travando. Saiu aqui. Só um minutinho aí. Vai voltar aí. A internet que tá. Professor, tá travando. Certo, só um minuto, Gabriel. Carlinhos. Oi, travou aí, né? A Tá, internet. travou. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui novamente. Voltou aí. Estabiliza aqui agora. Cadê? Vamos ver aqui. Tá travando. Não, beleza. Então, estão conseguindo visualizar aí? Ficou menor, mas acho que dá para visualizar. Sim, Carlos. Então, olha só. Obrigado. Então, nessa parte aqui, ó, nós teremos a área do gráfico sendo igual ao trabalho. Então, não se preocupe aqui com a curva, que você pode estabelecer aqui um cálculo aproximado, uma reta aqui, e aí você calcula a área do trapézio, mesmo para uma força variável, você vai conseguir determinar o trabalho. Então, importante que num gráfico, força versus deslocamento, a área do gráfico sempre corresponde ao trabalho realizado. Tá? Então, tem duas formas de calcular trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ou a área do gráfico, força vezes D. Beleza? Bom, outra coisa é a potência. Potência é a rapidez com que você realiza um trabalho. Tá? Então, quanto mais rápido você realiza um trabalho, mais potente é o aparelho. Então, como é que a gente vai calcular a potência? Lembrando aí, potência é trabalho sobre tempo. Quanto mais trabalho ele realizar em menos tempo, maior vai ser a potência do aparelho. Então, unidade vai ser joule por segundo, unidade de medida é watts ou watts, tanto faz. Tá? Representado pelo W maiúsculo. Temos outras unidades de medida, como cavalo-vapor e horsepower. Um cavalo vapor, medido potência em motores elétricos, 735 watts. Um horsepower, HP, mede também motores mecânicos e elétricos, 746 watts. Tá? Podemos calcular a potência também por força vezes velocidade. Então, força vezes velocidade também vai nos dar a potência que o indivíduo tem ou que o aparelho tem naquele instante. Certo? Então, fórmula de potência, trabalho sobre tempo, força vezes velocidade. Aqui alguns exemplos de potência de aparelhos: chuveiros, TV, geladeira, home theater, usinas, tá? Não tem muita importância e relevância isso. Energia cinética é a energia que o corpo tem quando ele adquire movimento. Então, o trabalho ele pode ser transformado em energia, qualquer forma de energia, e corresponde à variação de qualquer tipo. Energia cinética é potencial, energia mecânica, energia elétrica, qualquer tipo de energia. No caso da energia cinética, nós temos quando ele adquire velocidade. Então, realizei um trabalho no corpo, empurrei um bloco, ele movimentou, ele tem velocidade, tem energia cinética. Energia cinética, vocês lembram, mv ao quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, é a fórmula de energia cinética. Tá? Trabalho vai ser variação de energia, energia cinética final menos inicial. mvf ao quadrado sobre 2, menos mvo ao quadrado sobre 2. Vai dar também o trabalho, certo? Energia potencial. Às vezes você realiza um trabalho e você adquire e transfere para energia potencial. Então, quando você segura um objeto, você levanta o objeto e coloca ele suspenso. Ele vai ter energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, ela depende da massa da gravidade da altura. Então, nós já vimos, inclusive nessa última questão, na oitava questão aí,
que eu calculei da hidrelétrica, energia potencial é dada por mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Naquela lá, eu usei na massa, como ele não tinha dado a massa da água, eu usei a densidade vezes a vazão da hidrelétrica, que ia dar a minha massa. mgh também vai ser em joule. E temos também a energia potencial elástica, que é quando você tem uma elasticidade, ela está presa a uma mola, e essa mola pode distender ou comprimir, empurrando ou voltando. Então, nós vimos que aqui, primeiro, a gente tem a força elástica, que é dada pela lei de Hooke, que é Kx, K é a constante elástica da mola, característica de rigidez da mola. Então, quanto mais rígida for a mola, mais força eu tenho que aplicar para distender e comprimir. E X é o deslocamento que você promove na mola, a deformação da mola. Tem que estar em metros. Constante elástica em Newton por metro, você vai achar a força em Newton. Quando você tiver a força elástica, você vai poder calcular a energia potencial elástica. O que é a energia potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2. Então, são as fórmulas de energia, tá? Então, quais são as fórmulas que nós temos aqui? Nós temos trabalho, força vezes D vezes cosseno do ângulo. Temos potência, tá? Potência é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Temos energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Temos energia potencial gravitacional, mgh. Energia elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2. Força elástica, que é Kx. Certo? Energia mecânica é a soma de todas as formas de energia que existem no corpo. Então, essas formas de energia, elas somadas dão a energia mecânica, que é a energia total. Então, se um sistema ele tem energia cinética e potencial, se você soma as duas, você tem energia mecânica, que na ausência de atrito e de força dissipativa, vai ser sempre conservada. Certo? Então, pode ter cinética e elétrica, pode ter cinética e elástica, pode ter cinética potencial e elástica. Sempre a soma das energias vai ser um valor constante, que é a nossa energia mecânica. Beleza? Relembraram aí as fórmulas? Tudo tranquilo? E aí, para finalizar, eu separei essa questãozinha aqui do Enem de trabalho e energia. Depois eu vou passar uma lista só com questões do Enem de trabalho e energia, porque tem bastante, então dá para a gente explorar bastante isso aí, certo? Então, essa questão do Enem diz o seguinte: o setor de transporte, que concentra uma grande parcela de demanda de energia no país, continua a buscar alternativas de combustíveis. Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente, de fonte renovável e ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com 1 litro de óleo de girassol com que 1 litro de óleo diesel. Esta constatação significaria, portanto, que usando óleo de girassol, letra A, o consumo por quilômetro seria maior do que com óleo diesel? Errado. Se ele consumisse mais do que o óleo diesel, ele iria gastar mais óleo diesel. Então, ele ia demorar mais tempo e não menos tempo, né, do que o óleo de girassol. As velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo diesel? Velocidade não tem nada a ver com isso. A velocidade tem a ver com a potência do motor. Se ele é o mesmo trator, opera com a mesma potência, ele pode atingir a mesma velocidade. Tá? O combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel? Errado. Se ele roda mais horas, o tanque vai acabar depois do que com óleo diesel. Certo? Então, ele vai demorar mais tempo o combustível para queimar. A potência desenvolvida pelo motor em 1 hora seria menor do que com óleo diesel? Já disse que não. A potência tem a ver com o motor. Se é o mesmo trator, eles podem desenvolver a mesma potência. Portanto, a resposta correta é a letra E. A energia liberada por 1 litro desse combustível seria maior do que por 1 litro de óleo diesel. Então, sendo o trator o mesmo, a energia por ele consumida pode ser considerada constante a qualquer tipo de combustível, certo? Logo, a energia liberada por 1 litro de óleo de girassol vai ser maior e por isso que ele vai gastar menos e ter uma autonomia melhor.
Beleza? Todo mundo entendeu? Galera, nosso Professor, tempo só vai acabar. Se tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp que vai cortar aí, viu? A aula. Mas pode mandar pelo Zap que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Ou será que aqui dá para... Beleza, professor, valeu. Deixa eu ver aqui se dá